Bom, vamos. Boa noite a todos, né? Começar mais um dia de estudo, agradecendo a Deus, pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga das nossas casas, que nos oriente, que nos ilumine, que nos intua, que as lições, que as inspirações possam se fazer presente e que possamos aproveitar da melhor maneira todos esses princípios que a espiritualidade nos traz, que Kardec sintetiza, para que possamos aplicar na nossa vida e fazermos a diferença, a mudança em nós mesmos, né? Para que possamos enfrentar o mundo com sabedoria, serenidade, tranquilidade e, na medida do possível, auxiliar, amparar, envolver no processo colaborativo de Jesus. Que possamos também vibrar por todos aqueles que sabemos, conhecemos, e aqueles que não conhecemos e que nem sabemos, que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade nesses momentos. Que Jesus, que a espiritualidade amiga possa amparar a todos. Que possamos ter um bom estudo. Eu vou apresentar aqui, porque eu nem sei se todo mundo tem o livro, né? Ok, nós vamos começar aqui, qualquer coisa vai falando aí, tá? Vocês estão escutando bem? Tá tudo certo? Qualquer coisa fala. Tá ouvindo? Alô, alô? Ouvindo, senhor. Estamos ouvindo. Tá bom. Então, nós estamos aqui no capítulo 6, né? Perdi a conexão do mouse aqui, conectou de novo. Capítulo 6, uranografia geral. Nós estamos utilizando aqui a tradução da primeira edição publicada de janeiro de 1868. E esse capítulo inteiro, né, ele é extraído, né, textualmente de uma série de comunicações ditadas na Sociedade Espírita de Paris, entre 1862 e 1863. Então, se nós pegarmos a Revista Espírita, né, de 62, 63, e pegar os estudos de uranográficos assinado por Galileu, tá? O médium ali é o CF, que é Camilo Flammarion. Essas comunicações elas estão inseridas nessa revista espírita, né? E foi assinado por Camilo Flammarion, que foi um astrônomo. Ele nasceu em 1842 e morreu em 1925, né? Então ele ajudava lá Kardec, Kardec cita na revista espírita, né, que é um jovem médium, né, que ajudava lá na Sociedade Parisiense. E Camilo Flammarion era um astrônomo, ele tinha livros publicados na época, né, onde também se usavam depois para poder fazer os estudos na academia. E o Camilo Flammarion também tem uma série de livros, né? Alguns psicografados, outros ele coloca alguma coisa dos estudos da matéria, né? Então, tem isso na literatura para poder pesquisar e nós avançarmos, né? Esse capítulo, Kardec vai dividir ele aqui em 15 subtítulos, tá? Então, nós vai estar abordando o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, as Via Láctea, as estrelas fixas, o deserto do espaço, né? Os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, a ciência e, por último, as considerações finais, né? Então, são 15 subtítulos que vão ser abordados. Quem quiser se aprofundar, estudar com mais profundidade, né? Como a gente tem colocado, nós não estamos lendo, mas comparando a Gênese que nos chegou e a Gênese do original, né? Até
existe muitas alterações, né? Então, são 24 inserções dos 64 itens, né, compostos nesse capítulo. 17 sofreram algum tipo de alteração e também dois subtítulos foram tirados. Um subtítulo foi acrescentado, 2 tiveram trocas de palavras significativas e assim por diante. O que vale ressaltar aqui que Kardec estabeleceu 15 subtítulos ao título e durante o texto, nas outras, foi suprimido qual item? As considerações morais. Então, você vê que o Espiritismo, a proposta de todos os ensinamentos, tem um cunho de desdobramento moral. Então, é impressionante que tiraram justamente o último subtítulo, que é as considerações gerais, que é esse aqui, ó. Né? O último subtítulo foi arrancado da obra. Então, é uma coisa muito esquisita, né? Mas, em todo caso, para quem quiser comparar, né, e depois tirar suas conclusões, tem todos os itens aqui, né? Todos essas modificações, aonde que está, olha, no item 58, então aqui já foi feito um trabalho para já facilitar, né? Não ter que ficar lendo tudo, já vai no ponto onde foi alterado, onde foi ajustado. O Lucas, será que conseguiu entrar? Deixa eu só ver aqui. Bate-papo, papapá. E agora? O Lucas tinha caído, ele pediu para entrar aqui, mas ele não entrou. Eu não sei se eu apertei errado. Bom, vamos indo aí, se ele tentar de novo. Deixa eu ver aqui, bate-papo, participantes. Desativar som. Não. Tá. Bate-papo. Estou abrindo aqui para facilitar. Bom, qualquer coisa vocês vão falando, tá? Então, no item, agora, o primeiro capítulo, né? O espaço e o tempo. Kardec vai colocar: várias definições do espaço foram dadas. Eis a principal. O espaço é a extensão que separa dois corpos. Dela, certos sofistas deduziram que onde não houvesse corpos, não haveria espaço. Né? Então, Kardec está fazendo uma alusão que a categoria dos sofistas, que sempre estão fazendo uma retórica não com base, com fundamentos, mas eles fazem a retórica sem muita análise, sem muito se preocupar com a verdade, né? E às vezes refutam por refutam, ou colocam temas, né, que eles não conseguem comprovar, e também não importa comprovar, porque só fica a narrativa, né? Os fatos você joga fora, e os sofistas eles estão mais preocupados de te convencer através da narrativa do que com a busca da verdade, ou se eles estão errados ou certos, isso não importa. O que importa é defender um ponto de vista, e através da narrativa, o Lucas voltou aqui, através dessa narrativa, eles acabam querendo impor essa verdade. Então, é isso que Kardec está colocando aqui. Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que os corpos limitados a um certo número não poderiam formar uma série infinita, e que onde os corpos acabassem, o espaço também acabaria, que é toda aquela teoria que nós estudamos lá nos antigos e modernos sistemas do mundo, né? Não sei se vocês se lembram, lembra lá, Marcos? Onde tem a parte do terraplanismo, aonde a Terra acaba, né? A Terra é o centro do universo,
Então, você tem uma coisa circunscrita, definida e não e é finita, né? Ela tem um fim. E era essa o que era, durante 15 séculos, né? Ainda muito forte e aceito como um princípio dogmático, né? Então, essa definição, né, Kardec está refutando, olha, não tem lógica, não tem mais bom senso, e a ciência já vem demonstrar que isso aqui não dá para sustentar mais. Há ainda a definição de espaço como o lugar onde se move os mundos, o vazio onde age a matéria, etc. E que Kardec vai falar aqui, ó, deixemos essas definições nos tratados onde jazem, porque elas nada definem. Então, o que Kardec está falando? Dentro do estudo, né, só para voltar um pouquinho na história, se nós pegarmos 90 anos antes, né, 90, 100 anos antes, 1750, por ali, 1760, o Mesmer, né, 1780, o Mesmer ele já está validando e construindo o magnetismo animal, né, ou mesmerismo. E o Mesmer, na sua proposta, né, de tratado, ele é que lança o termo fluido cósmico universal, aonde o espaço é preenchido por todo esse fluido cósmico universal. Ele faz alusão no livro dele, traduzido do original. Quando eu li lá, ele vai fazer alusão das marés, né, do fluxo e do refluxo. Ele vai contar uma história que ele estava como um médico, porque o Mesmer era médico, e ele foi na frente da guerra, e aí ele estava indo para curar um soldado, e a perna dele estava jorrando sangue. E quando o Mesmer se aproxima dele, né, já com uma certa distância, com aquela vontade de ajudar, ele vê que o sangue começa a diminuir e parar de jorrar. E ele toma um susto, ele afasta. Na hora que ele afasta, volta. Então, ele pega essa experiência que ele teve e ele começa a estudar o que aconteceu. Por que aquele fenômeno aconteceu? Por que na hora que ele chegou, o sangue freia, diminui, e quando ele se afasta, o sangue voltava a jorrar. Ele vai fazer uma alusão do fluxo e do refluxo, né, das marés. Ele já vai pegar isso em Descartes também, né, porque isso já vem sendo abordado em Descartes em 1630, 50, mais ou menos. As datas é aproximada aqui, porque eu estou sem os livros aqui, mas é mais ou menos 90, Mesmer é mais ou menos 90 anos, e Descartes ali nós vamos puxar um pouquinho menos, mais para trás, né? Então, tudo isso vem construindo nesses 150, 200 anos antes do Espiritismo, vem um monte de proposta filosófica, vem um monte de sistemas, vem um monte de instrumentação, como Kardec colocou, olha, Ptolomeu deixou o terracentrismo por 15 séculos como sendo uma doutrina que se moldava com os dogmas da igreja, e aí um instrumento lá de Galileu, que é o telescópio, né, ele vem e cai por terra toda aquela fundamentação. Mesmer também, quando ele insere o fluido cósmico universal, e Kardec estudou o magnetismo animal durante 30 anos, né, aproximadamente, né, e ele era um grande conhecedor, porque ele também fazia parte de quem estudava o magnetismo com profundidade, com seriedade. Ele sabia do que ele estava falando. Por isso que ele fala aqui, olha, esses espaços aqui, como adotando uma teoria do finito, né, que ele tem um fim, ou aquele espaço, numa outra definição, aonde só existem os mundos e o vazio entre esses mundos, né, ele vai falar assim, olha,
deixemos essas definições nos tratados onde, né, já sabemos, jazem, porque elas nada definem, quer dizer, não, essa definição não comprova nada, ela só atrapalha e não resolve os problemas que eram apresentados. Então, o fluido cósmico universal, que depois a Kardec, através da espiritualidade, vai validar isso, né? Ele já está lá. Então, o sono magnético, né? Já está em Mesmer. O passe, né? Que é o que nós conhecemos e aplicamos, quem é Mesmer, né? Tudo começa com Mesmer, né? No magnetismo animal, e a base para isso é o fluido cósmico universal, porque o Mesmer vai falar assim, como o som também, para chegar ao ouvido do outro, passa pelo ar, a minha força que eu não vejo, e que está curando, que está fazendo esse processo de colaboração, ela tem que passar por alguma coisa. E aí ele lança a mão do fluido cósmico universal. Então, essa teoria do fluido cósmico universal é onde ele constitui a possibilidade da onde o pensamento, a vontade, né, os fluidos se movem. Então, isso começa não com Allan Kardec, mas com Mesmer. Por isso que o Kardec está falando aqui, ó, vamos deixar isso aqui para trás, porque isso não define nada. E nós já temos, na época de Kardec, em 1857, 1860, aqui nós estamos falando de 68, a ciência do magnetismo era muito difundida na França. Tinham mais de 1000 livros publicados de literatura do magnetismo. É muita coisa, pensando em 1868, você ter uma enxurrada de livros escritos por médicos, né, começando por Mesmer, e os seus discípulos, né, o Barão do Poté, e tem uma série de literaturas que vão desdobrando esse ensinamento. Então, assim, era muito difundido. Por isso que Mesmer, o Kardec, ele falou assim, olha, o magnetismo animal e o espiritismo são ciências gêmeas, ele vai falar na Revista Espírita. Não dá para compreender bem uma nem a outra se desprezarmos uma ou outra, porque elas são ciências irmãs, né? Então, para bem compreender, nós precisamos entender o que é o magnetismo animal e entender o que é o espiritismo. E ele vai falar assim, olha, eu não vou me ater a explicar o magnetismo, porque isso já é muito difundido. Não, vocês já têm as fontes para procurar. Ele não vai ficar perdendo tempo colocando conceitos do magnetismo animal na Revista Espírita. Isso ele explica por quê. Porque isso era uma coisa corriqueira, era uma coisa normal, era uma ciência sacramentada naquela época, né? Então, era uma coisa que estava na academia, né? Ou entrando como um estudo paralelo. Então, isso já tinha literatura na época. Então, o espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesmo, né? E que as diversas definições que se possa dar só servem para deixá-la obscura. Todos sabemos o que é o espaço. Kardec está falando assim, olha, o espaço é uma ideia natural, ela é nata nossa, é uma ideia primitiva, né? É axiomática. Nós já temos esse conceito em nós mesmos. Querer fazer muita definição contrária disso aí só serve para confundir, né? Só serve para deixá-la obscura nas palavras de Kardec. Então, todos nós sabemos o que é o espaço. Se perguntar para uma criança, ela sabe do espaço. Se nós sabemos o que é o espaço. Então, isso nós já temos esse conceito, essa ideia, né? Esse senso, esse aprendimento por presença, né? Nós estamos no planeta encarnado, nós temos a alma, o perispírito, então nós compreendemos esses conceitos. O que Kardec fala que eu só quero estabelecer o que é infinito para combater a teoria do finito, a teoria do terraplanismo, né? A teoria que tem a Terra no centro do universo, que a coisa é limitada e circunscrita. Só
aos nossos planetas que circundam e tudo mais, não é o infinito, é uma coisa que ela tem um fim, né? Ela tem um fim em si mesma. Então, o que Kardec está tentando nos orientar? Olha, o que ele quer fazer é estabelecer o que é infinito, a fim de que nossos estudos posteriores, né, para que a gente entre e avance nessa obra, não tenham nenhum obstáculo que se oponha às nossas investigações. Então, Kardec, como um processo de investigação, e o Espiritismo sendo a investigação experimental, nós não podemos nos limitarmos aos conceitos de finitude, entendendo que dentro da teologia, né, só o conceito de Deus é a bondade suprema, por excelência. Então, não cabe um conceito de final de alguma coisa, né? Então, para que a gente não crie obstáculos, né, imagens ou conceitos que freiem as investigações. Então, esse é o primeiro ponto que Kardec está colocando. Ora, digo que o espaço é infinito pelo fato de ser impossível imaginar que tem algum limite. E porque, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, para nós é mais fácil de avançar eternamente no espaço, pelo pensamento, do que nos determos em um lugar qualquer. Então, o que Kardec está falando? Olha, é muito mais natural e muito mais fácil nós aceitarmos o espaço infinito, né, onde o pensamento vai e não tem fim, do que uma hora chegar num lugar que tem um fim, né? E aí isso dá é muito mais complicado para aceitar isso. Então, após o qual não encontraríamos mais a extensão a percorrer. Então, Kardec está falando, olha, nós, né, que fomos criados simples e ignorantes, né, e que somos agora eternos, né, nós temos aí, não tem fim a coisa, né? Não tem fim nem no que é observável e não tem fim nem a nossa existência. Isso é muito mais fácil, né? Porque se tem um fim na matéria, né, também nós vamos enxergar um fim na nossa própria existência. Não estou falando aqui do fim da matéria física, mas na matéria quintessência mesmo, né? Então, compreender o infinito para nós é muito mais reconfortante, é muito mais consolador, né? É muito mais alinhado com a proposta do Espiritismo do que uma coisa que finda, que termina, que acaba e que não deu em nada, né? Chegou num ponto que acabou e ponto final, né? Ó, qualquer coisa, vão falando aí, hein, Crispim? Vai ajudando aí, Márcia, Marcos, o Lucas, acho que, não sei, acho que ele caiu. Para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto nos permitem nossas limitadas faculdades, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa de uma faísca elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, mal tenhamos abandonado nosso globo após ter percorrido milhões de léguas, nós nos encontraríamos num lugar onde a Terra nos apareceria sob o aspecto de uma pálida estrela, né? Com as imagens aqui da internet, fica fácil nós saíssemos aqui, né? Vamos imaginar aqui, o nosso sistema solar, o nosso Sol seria esse, andamos, olhamos para trás, olha, virou uma estrelinha ali meio grande, né? Mas ela também é menor do que umas outras, e assim, quanto mais a gente avançar. Um instante após, seguindo sempre na mesma direção, nós nos encontraremos entre as estrelas longínquas, mal perceptíveis da posição terrena. Então, né, estávamos aqui, você andou um pouco, vê de um jeito, andou outro pouco, você vai vendo, ó, de outro jeito, né? Então, é isso que Kardec está falando. Na verdade, não é Kardec que está falando aqui. Ele está tirando de uma psicografia de Galileu, né? Que o espírito Galileu, que faz a psicografia através do médium Camilo Flammarion, tá? Então, o Galileu que está
está reportando aqui. Um instante após, seguindo sempre na mesma direção, nós nos encontraremos entre as estrelas longínquas mal perceptíveis da posição terrena. E de lá, não apenas a Terra teria desaparecido da nossa observação nas profundezas do céu, mas ainda o nosso Sol, em seu esplendor, ficaria eclipsado pela distância que nos separa dele. Então, se nós pegarmos um pontinho aqui, né, no mouse, poderia ser um sistema solar aqui, o nosso Sol está aqui, né, cada estrela é um sistema solar, que é um Sol com um monte de planeta em volta. Então, quanto mais a gente avança, isso aí seria um pontinho, né, que apagaria aquele seu esplendor e ficaria eclipsado pela distância que nos separa dele. Impulsionado sempre pela mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos pela vastidão. Atravessamos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, vias estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos com a mesma profusão que semeou plantas nas pradarias terrestres. Então, isso aqui, Galileu está fazendo uma alusão que, como aqui no planeta nós temos os jardins, as plantas, né, as flores, aqui Deus semeia, né, com a mesma profusão, né, esses sistemas incomensuráveis, infinitos, de sóis, de planetas, de sistemas, de galáxias, etc. Ora, há somente alguns minutos que avançamos e já centenas de milhões e bilhões de léguas nos separam da Terra, milhares de mundos passaram sobre as nossas vistas. Mas ouçam isso, não avançamos em realidade um só passo no universo. Então, o que Galileu está nos trazendo? Em 1868, né? Na verdade, ele joga essa comunicação em 1862, 63, né? Então, onde que eu estava aqui? Aqui. Então, o que ele está colocando aqui, o Galileu? Ele está colocando o que hoje nós conseguimos ver com imagens que a gente tem acesso à internet, né? Que cada ponto desse aqui é um Sol, né? E quanto mais avança, vai ficando mais distante, e mesmo que a gente andou, isso ainda fica muito... Não saímos do lugar, né? Então, nesse sentido, por mais que avançamos, a coisa... ela se apresenta da mesma maneira, porque isso é o infinito, né? Então, se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares, e incessantemente com a mesma velocidade do relâmpago, não teremos avançado um passo no universo. Essa é a revelação ali que Galileu está trazendo. E o mesmo acontecerá, seja qual for a direção que tomemos, a partir de alguns pontos desse grão invisível que deixemos e que se chama Terra. Isso é o que Galileu está trazendo e que Kardec está separando para que a gente conceba a noção do espaço. Essa é a noção do espaço. Então, a noção do espaço não como uma situação de vazios, mas que tudo isso está mergulhado dentro do fluido cósmico universal, né? E é onde a criação é incessante, infinita e não para, né? Teve um começo e lá para trás, que a gente também não dá para sondar, mas isso não tem fim, né? E por isso que é infinito. O tempo, como o espaço, é um termo que se autodefine e dele faremos uma ideia mais justa, estabelecendo uma relação com um todo infinito. O que ele está falando aqui? Ó? Ele está abordando a noção de espaço e de tempo diferente do que era concebido, né, e que era usual até muito próximo de Kardec, né? Hoje,
Nós avançamos bastante, nós temos mais referências, nós temos mais instrumento de medição, nós temos mais oportunidade, e é mais fácil para nós essa ressignificação, né? Então, aqui, mas o tempo para nós ainda é mais confuso um pouco do que a noção de espaço. Então, é o item 2, né? Mas é a mesma abordagem. O tempo, como o espaço, é um termo que se autodefine. Dele faremos uma ideia mais justa, estabelecendo uma relação com um todo infinito. Então, tanto o tempo como o espaço são coisas que já se autodefinem, né? E para a gente ter uma referência, uma ideia mais justa, ele vai fazer uma relação com o todo infinito que nós passamos aqui, ok? Então, o tempo, o que é? É a sucessão das coisas. Então, as coisas vão se sucedendo. E isso, dependendo de onde estamos, ela tem um ciclo diferente, né? E é isso que ele vai trazer aqui, ó. Então, o tempo ele está ligado à eternidade, da mesma maneira que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos, na origem de nosso mundo, época primitiva, em que a Terra ainda não se equilibrava sobre o impulso divino. Numa palavra, no começo da gente, o que Galileu está fazendo? Uma figura de linguagem. Olha, vamos remontar lá no tempo da Gênesis, aonde estava na formação do planeta, né? E essa formação, como a gente sabe que é da nebulosa, que é da condensação, né, da aproximação da materialização do fluido cósmico universal, né, que vão moldando. Então, eu peguei uma imagem aqui de uma formação de uma nebulosa, que está na internet, onde fica uma massa disforme. Então, essa massa disforme, né, ela não tem referência central para ela. A referência podia ser essa outra estrela, mas aí o tempo se toma por base essa estrela, é a volta que vai dar, é o ciclo que vai dar sobre essa. Mas e se for 10? É outro tempo. E se for 10? É outro tempo. Mas o que nós estamos querendo entender é como nós medimos o tempo a partir do momento, do ponto de vista do observador. Então, como a Terra ainda não existia, né, na época primitiva, né, que a Terra não se equilibrava com o impulso do divino, né, que é um impulso divino, não tinha o seu ciclo definido, ela nem tinha a forma definida, e nem rodava, e nem girava, e nem transladava, e não estava ligada a um ponto de referência que é o Sol. Então, não tinha um impulso divino, né, no começo da Gênesis. Nessa época, o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza. E ninguém poderia dizer em que época nos encontrávamos, já que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Então, o que ele está falando aqui? Olha, se nós da Terra estamos contando o tempo em relação aos movimentos dos astros, se isso ainda não existia, nós não sabíamos que época que estávamos, que tempo que é esse, que data que é essa, porque para nós não tem essa referência ainda. Está dando para entender, ô Marcos? Marcos, está muito confuso? Quer completar, ajudar aí? Não, Arthur, está tranquilo. Não é um assunto muito fácil, mas... Mas você está entendendo o que ele está tentando fazer, ô Marcos? Ele está tentando que nós consigamos desconstruir alguns preconceitos através de muita coisa que até hoje, né, que nos chega através de narrativas, né, que é os sofistas, né, que ele vai falar, e a gente jogue os fatos fora. Então, a noção de tempo e espaço, ela é relacionada, né, à parte do observador, mas isso também é variável. Ela não é uma coisa fixa em si mesmo. Então, ela depende. Então, ele tá explodindo isso aqui, porque na época dele, né, se a gente tomar a matéria como referência, nós vamos ficar circunscrito e preso ao nosso planeta, ficando com uma neurose absurda
né? Que o planeta vai acabar, e não estou falando que isso faz com que a gente precisa ser desleixado e não conservar e preservar as coisas, não é isso, né? A mesma coisa com o corpo. Então, nós temos uma responsabilidade com a matéria, mas nós não podemos ser escravo da matéria. Porque se nós não entendermos que o planeta, como o nosso corpo, ela é um objeto de aprendizado da essência maior, nós nos perdemos em referência. E aí eu viro o centro do universo, né? Como se eu sou o centro do universo, e aí eu fico muito apegado a isso, tudo eu faço na matéria, eu não consigo compreender o que a espiritualidade está trazendo. Falou, olha, nós estamos jogando muito as noções filosóficas para as partes materiais. Então, nós estamos construindo o materialismo. Mesmo, às vezes, a gente se ditando espírita, católico, sei lá, protestante, e se julgando espiritualista, nós vivemos materialmente falando, com um conceito materialista. Então, eu vejo que o esforço aqui de Kardec pegar essas mensagens de Galileu para realmente a gente ressignificar as referências. Olha, a referência não é mais a Terra como centro do universo. A referência não é mais eu, a última pacote da bolacha, né? O homem como o centro do universo, mas, né, a grandeza divina, aonde nada tem centro, aonde o tempo é só uma métrica que se utiliza em referência ao ponto do observador, mas que isso varia dependendo de onde nós estivermos. Então, o tempo, tanto é que a espiritualidade fala assim, olha, quando Kardec questiona, né, Marcos, a espiritualidade, ele fala assim, olha, e o tempo aí de vocês é o mesmo da Terra? A espiritualidade fala, não, nós não contamos o tempo igual vocês, porque a referência dele é outra. Percebe? As noções deles são outras, né? A não ser salvo aqueles espíritos muito materializados, que estão ainda muito terra a terra, né? Mas se, aqueles outros, ele não tem esse tempo, né? Então, o tempo para o espírito é uma coisa que às vezes é difícil de a gente compreender, né? Pela nossa vivência, mas é possível conceber através do nosso processo imaginativo, do nosso processo lógico, do nosso processo racional e nosso processo de livre pensamento, que é a proposta do Espiritismo, que é as potencialidades da alma, né, Marcos? Então, nós temos que entender um pouco isso para a gente poder avançar aqui nesses conceitos, né? Mas eu concordo com você. Não é muito simples, porque os nossos 5 sentidos, né? Eles ainda falam muito alto na nossa vida, né? Então, os instrumentos de observação nossos estão muito enraizados na matéria, né? Ô, Arthur, Oi. você falando agora, explicando, eu fiquei aqui pensando, né, o quanto ainda, para mim, é difícil aprender uma parte minúscula, né, do que esses estudiosos deixaram para a gente, né, em relação ao espiritismo, em relação à noção de tempo e espaço. E aí você falando, né, que tudo depende do nível evolutivo de cada espírito para ter essa noção, né? E a gente ainda não tem essa capacidade, né, de ter a percepção de tempo e espaço como em outros níveis, como em outros níveis evolutivos, né? A gente ainda está num nível muito pequeno. E mesmo assim, estou falando por mim, né? Mesmo eu aprendendo ainda muito pouco, mas ainda assim aprendendo, me fez pensar que nos últimos anos, decorrente do que está acontecendo, né, com o planeta, mesmo tendo a noção
por conta do espiritismo, de que a gente, o que morre é o nosso corpo, de que o nosso espírito continua, e que a gente está aí evoluindo, ainda assim me vi num desespero, né, por conta desse vírus, e eu falava, meu Deus, para onde eu vou, sabe? Eu tenho crises de ansiedade, então, e eu tenho o Yuri, e eu falava, meu Deus, aonde eu... A primeira coisa, né, que eu pensava era o Yuri, e eu me via desesperada, trancada em casa, sabe? Uma neurose, assim, com limpezas, e isso porque já há algum tempo a gente vem lendo, vem estudando, vem tendo aí uma noção, né? Mesmo que ainda eu esteja absorvendo muito pouco, né, do que a gente tem ainda para aprender, mas eu não imaginava que eu ia ficar da forma como eu fiquei, porque até então eu achava que eu não entraria em desespero por conta disso, de um pouco como o que vai acontecer, o que pode acontecer quando eu me desligar, e a gente ouve tanto o desapego da matéria, e aí num momento desse é impressionante como às vezes as nossas vibrações caem e faz com que a gente se vê em desespero e torna isso um ambiente muito difícil e complicado, né? Márcia, e é isso que Kardec está tentando, através da espiritualidade e dos ensinamentos, né, nos proporcionar, porque, embora hoje a ciência nossa já saiba de tudo isso, que eu estou pegando coisas aqui, que eles já sabem, né? Se você entrar aí na Netflix e pegar lá o Cosmo, né, do Carl Sagan, e depois o seu discípulo lá, o Neil, que vai apresentar, ele faz uma exposição, lá tem uma série belíssima sobre isso aqui, onde a ciência já categorizou, já mais do que comprovou isso. Só que olha que gozado, né? Mesmo a ciência avançando nesse ponto, nós, como sufocamos a potencialidade do ensino da alma e dos atributos de Deus, né? Porque a ciência jogou fora Deus e a alma, né? Como hipótese, nem se questiona sobre isso, ficou um dogmatismo, isso não pode nem ser discutido, mas você levanta essa questão, você é herege, né? Então, se você levanta a própria ciência hoje, você não pode nem questionar, né? Virou essa polarização. Então, o que é a ciência em si, se não um recorte isolado de um ponto que um cientista está vendo? E se o outro cientista recorta outro ponto, que deveria ser o diálogo da ciência, né, vira essa polarização toda, uma neurose, mas qual que é o pano de fundo, né, Márcio? É o materialismo imperando. O materialismo no sentido de que, a matéria vai acabar, tudo tá girando da matéria, o tempo é da matéria, né? O espaço fica muito... Então, e isso não é um problema só que você percebe, eu também percebo, o Marcos vai perceber, o Crispim, mas por quê? Porque isso fazem desde depois da virada da Revolução, né? Depois da virada do século, 1900, o materialismo ele tomou uma força, e a ciência materialista tomou uma força enorme, abrindo mão das noções espirituais. E isso é um prejuízo para hoje. Por isso que na questão 799, Kardec, quando pergunta assim, como que o espiritismo pode melhor contribuir para o avanço da humanidade? A resposta deles é assim, impressionante, destruindo o materialismo. Não é destruindo o materialismo pela força. Vou pegar essa garrafa d'água aqui e vou arrebentar ela. Não é isso. É os conceitos e tudo que está por trás. Porque nossa vida, sendo guiada pelo terracentrismo ou pelo o egocentrismo, né? Ou nós vamos cair na mesma narrativa. Olha, fora da ciência não tem salvação. É um dogmatismo. Fora da igreja não tem salvação.
Você percebe? Na verdade, Pode falar. Na verdade, a ciência, ela vem, nos é permitido, né, evoluir aí na ciência exatamente por isso, para a gente poder, porque a gente vai evoluir, e quanto mais evoluirmos, menos material, menos, o nosso físico vai sofrer alteração, né? A gente vai aos poucos se desfazendo dessa matéria bruta que a gente ainda, nesse ambiente, né, de matéria bruta que a gente ainda vive. Então, não faz sentido a gente continuar sendo apegado à matéria se, com o passar aí, né, das nossas encarnações, a gente vai deixar de... Uma coisa, Márcio, é usar a matéria, ter responsabilidade sobre ela, né? Mas a outra coisa é ela dominar, né? Por isso que Jesus fala assim, ó, eu venci o mundo. Ele não está desprezando o planeta. Ele não está tendo um desdém pelo planeta, e nem pelo mundo. Ele está falando assim, olha, eu venci os conceitos materialistas. Eu venci essa preocupação excessiva, né, de inverter as polaridades. Então, essa é uma dinâmica, porque atrás disso, que parece bobo, tem toda uma estrutura financeira, hierárquica, de poder, é um jogo violento, né, que joga um contra o outro, mas qual que é o pano de fundo? Manter o ser humano aprisionado em dor e prazer, em alegria e tristeza, né, com medo, né? Todo esse processo são processos da fisiologia. E você pode perceber que o desenvolvimento e o desprendimento das qualidades da alma, elas são cada vez mais cerceadas. Isso a nível global, né? Por quê? Porque o fim, os fins dos tempos e os tempos novos. Os tempos são chegados. Qual que é os tempos são chegados, né? Olha, é a libertação mesmo de compreender bem isso e fazer com que isso sirva para a evolução do desenvolvimento moral. E não o contrário, usar a matéria para poder se rebaixar moralmente, que é o que está acontecendo. Então, eu abuso da matéria, eu aumento as paixões e eu me rebaixo a níveis que chegam a assustar, porque a gente se rebaixa a níveis de potencialidades abaixo do animal, né? O ser humano faz coisas Basta a gente ver que quando quebra um celular e a gente tem que ficar um dia sem o celular, a gente fica louco. Se o celular quebrar no sábado à tarde, você fica louco por poder comprar só na segunda-feira. Imagina ficar 2 dias sem celular. Tem uns que já andam com 3, 4 no bolso. Pois é, isso mesmo. E se acabar a energia, né? Então é isso. Né? WhatsApp salvo no notebook, porque se der algum problema, tenta conectar ali, pelo menos até chegar segunda-feira. São as dificuldades e os percalços, né, que vão aparecendo. Mas a tentativa dele aqui é que a gente possa ressignificando isso, tendo outra referência, porque aonde ele vai apontar aqui? Que nós vamos chegar para frente, né? Porque a hora que ele vai nos outros capítulos, né? Ele vai chegar nas potencialidades do espírito, nas qualidades divinas, então, e tudo isso que ele já, os caracteres da divindade já passou lá no capítulo 2, justamente para a gente compreender um Deus que não foi apresentado até hoje. Embora Jesus apresentou um Deus bondoso, zeloso, né, amoroso, mas os nossos conceitos ainda é material do Deus. Então, e destruir esse Deus material é um outro problema. Por isso que Kardec está vindo aqui dando bases para que a gente possa ir ressignificando, e a nossa referência de Deus, de alma, de princípio inteligente, de fluido cósmico, a gente tenha essas referências bem firmadas para que a gente possa ressignificar conceitos, né? E seguir para frente. Não desprezar os passados, que é outra coisa muito importante. Então ele está falando aqui, olha, ele está falando que a Gênesis aqui é diferente, então eu vou jogar fora a Bíblia. Ele não está propondo isso.
Ele está propondo ressignificar as coisas para que a gente aproveite todo o aprendizado do passado, que também temos que ter esse olhar, né? Então, mais o silêncio, a primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move no espaço e então existe tarde e manhã. Então, o que aconteceu? Depois que da coisa disforme, né, da nebulosa vai se aproximando, né, aí tem toda a história que quem está conduzindo isso, né, a matéria, quem age direto da matéria são os espíritos evoluídos, né, os cristos. Quem coordenou a formação do nosso sistema solar? Né? Os cristos, né? A equipe lá. E o que eles estão fazendo? Bom, depois que deu forma, que teve um centro de força, que isso começa a se organizar, e nós estamos aqui, né, daquele silêncio, a primeira hora aparece, né, de uma terra isolada ao timbre eterno, e aí, quando o planeta se move no espaço, então começa a ter tarde e manhã. Então, o tempo de 24 horas, ele começa a existir só depois da formação, né, da formação da Terra, e a hora que ela começa a entrar, ela orbitar e fazer esses movimentos. Só aí é que vai essa relação de tempo de 24 horas. Né? Então, essa relação de tempo de 24 horas é uma referência do observador daqui. E de Júpiter? Bom, é outra. E de Urano? É outra. E de Mercúrio? É outra. Bom, e dessa estrelinha aqui, que é outro sistema solar? Não, é outra, porque a referência é qual? Né? Então, o tempo vai depender dessas referências desse observador. Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. Então, a eternidade é a eternidade. Né? Olha que ele dá uma inversão, né? Ela está ali. Não aconteceu nada com a eternidade. Né? Só aconteceu a criação disso aqui. Então, para esse planeta, teve um início de tempo, de luz, de formação, né? Como vai ter o tempo da destruição. Isso não muda nada a nossa existência. Né? Não muda nada a nossa essência. É isso que Kardec está apontando. Né? Embora o tempo prossiga para o bem dos outros mundos, sobre a Terra, o tempo constitui a eternidade. E durante uma série determinada de gerações, serão contados anos e séculos. Então, as gerações da Terra, né? Aqui, até passar tudo isso, vai ser contado anos, séculos, milênios aqui, e está tudo certo. Né? São uma casa para a gente morar. E a hora que essa casa já não servir mais, nós vamos para outra casa em outro lugar. Né? Então, transportemo-nos agora, ele dá um salto, ao último dia deste mundo, a hora em que, curvada sobre o peso da velhice, a Terra será apagada do livro da vida para não mais reaparecer. Então, a sucessão dos acontecimentos termina. O movimento terrestre que mantém... Oi? Eu estou no estudo, pode ir, depois eu volto. É minha filha aqui, está chamando. Os movimentos terrestres que medeiam o tempo se interrompem e o tempo para de existir. Que tempo? Né, Marcos? Que tempo ele está falando aqui, né, Marcos? O tempo da Terra. Por quê? Aqui, o tempo para a Terra não existia. Aqui, o tempo começa. E vai chegar uma hora, que a hora que terminar, o tempo para a Terra acabou. Mas isso, de novo, não muda nada. Né? Não muda a nossa evolução. Então, essa simples exposição das coisas naturais, que dão nascimento ao tempo, o mantêm e deixam que se extinga, basta para mostrar que, do ponto de vista em que devemos nos colocar para nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai de uma nuvem no mar e cuja a queda é medida. Então, isso, né, essa exposição serve para que a gente consiga compreender o que ele está falando. Ele faz uma alusão aqui
que o tempo é uma gota d'água que cai de uma nuvem no mar e cuja queda é medida. E olha que simbologia que Galileu está trazendo, né? O tempo é uma gota d'água que cai de uma nuvem ao mar, cuja queda é medida. E esse mar vai evaporar e vai subir e vai formar outra nuvem, né? E vai vir de novo a água, e assim por diante. Então, o tempo nada mais é do que a medida de uma coisa para outra coisa que está sendo observada. Então, o tempo ele é diferente e ele é contado pelo observador nessa parte, que tem mais a ver com o processo da encarnação. Para os espíritos, né? Como é que Jesus conta o tempo? Né? Será que importa para ele isso? Né? São coisas para a gente ficar pensando aqui, né? Então, tantos mundos na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e preenche, passivamente, com a sua luz imóvel, a imensidão dos céus. Imensidão sem bordas. Né? De novo, ó, assim, vamos parar de ficar insistindo que a coisa tem um fim, né? Que tem borda, que tem limite. Né? Então, a imensidão sem bordas e eternidade sem limites. Né? Eternidade não tem limite. Quando nós somos aqui eterno, né? Não tem mais limite para isso. Tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. Então, o que nós temos que fixar aqui? Né? Esquecemos de tudo que nós falamos. Nós temos que fixar que a imensidão não tem borda, não tem limite, e que essas propriedades também não têm o tempo, porque você pegar um relógio, achei essa imagem aqui na internet, achei bem interessante, embora o 1 esteja todo calibrado, mas se a gente desconectar os números, né, dependendo do jeito que roda aqui, quanto mais afastado, mais demora pela referência, né, do primeiro relógio lá embaixo. Então, isso aqui vai aqui pro o 1 aqui, né? Para esse reloginho aqui, quando ele deu uma volta aqui, é de um jeito. Conforme afasta, vai mudando o tempo, por isso que os cometas passam de tempos em tempos, né? Então, é outro tempo completamente diferente. Como o Galileu lá e aqueles outros conseguiram, lá para trás, conseguiram prever, né, no estudo do capítulo 5. Né? Então, o olhar do observador, que penetra sem jamais encontrar obstáculo, às distâncias incomensuráveis do espaço, é o mesmo do geólogo que examina até além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade, onde ambos se perderam um dia e trabalham em concordância, cada um em sua direção, para adquirir essa dupla noção do infinito, extensão e duração. Então, o infinito, ele tem profundidade, ele não tem fim, ele é ilimitado. E quanto dura isso? Também não tem duração. Ele é infinito. Né? Então, ele está fazendo uma alusão aqui, né, que quando você faz as escavações, você vai observando a geologia dos solos, o que aconteceu, você vai remontando a história, né, não tendo limites. Né? O pesquisador, né, como o espiritismo é de livre exame e é uma psicologia experimental, né? E dentro da mediunidade é todo um mundo que se desdobra de experimentação, nós não podemos ter muitos limites a considerar, né? Tem fim. Se a gente vai colocando aqueles dogmas, aquelas interpretações errôneas do passado, nós não conseguimos avançar, né? Nesses novos conceitos, nesses novos paradigmas que se apresentam e que vão evoluindo. Né?
Então, nessa ordem de ideias, será fácil conceber que o tempo, não sendo senão a relação das coisas transitórias, e dependendo unicamente das que são mensuráveis, se considerarmos os séculos terrestres um a um, juntaremos milhares e milhares para formar um número colossal, que nunca representará mais do que um ponto na eternidade. Da mesma maneira que milhares de léguas somadas às outras milhares de léguas são apenas um ponto na extensão do tempo. Então, isso faz com que a gente vá construindo essas ressignificações, esses novos conceitos, né? Para que a gente possa avançar realmente com um novo significado e compreender aqui que o tempo é uma unidade de medida importante para nós, né? Porque nós temos os afazeres, nós temos que dividir o tempo, nós temos que ter essa disciplina, mas que isso não se encerra em si mesmo. Isso é só uma referência do ponto do observador que nós precisamos utilizar enquanto estamos encarnados. Nada além disso, né? São instrumentais para facilitar a nossa organização, o nosso aprendizado e a nossa vivência disciplinada e ordenada no planeta, né? Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, né? Então, olha o que ele está falando aqui. O que Galileu está trazendo? Estando os séculos fora da vida etérea da alma, né? Está fora. Essa contagem do tempo não tem nada a ver com os espíritos. Poderemos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e nos supormos envelhecidos esse número de séculos sem que, na realidade, nossa alma tenha um dia a mais. É bonito isso, né? É até difícil de entender, mas nós somos criados por Deus. Então dia, né? Podemos fazer a conta que a gente quiser. Para a espiritualidade, não mudou nada, né? Porque é a figura desse relógio, né? Se a referência deles é outro sistema solar que para um dia pode ser 45 bilhões de anos terrestre, então, dependendo do jeito que a gente está contando, não passou nem um minuto ainda, né? E somando a esse número indefiníveis séculos, uma série longa, como daqui ao Sol, ou maior ainda, que se nos imaginasse vivendo durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela soma de tais números, até que chegássemos ao fim, o inconcebível acúmulo de séculos que pesaria sobre nossa cabeça seria como se não existisse, pois restaria sempre diante de nós a eternidade inteira. Então, né, se a gente for ficar preocupando que só nos resta mais... Eu estou com 50 anos, né, fazer a conta aqui, já rodei murcho. Vou viver até 75. Nossa, agora só falta 25 anos, estou ferrado, não tenho o que fazer. Como a Márcia falou, né? Olha, agora tudo vai acabar, o planeta vai acabar por causa da pandemia e toda essa neurose. A gente deixa de viver, né? E passa um terrorismo que é uma coisa que não tem muito sentido, porque para o espírito não muda nada, né? Mas é a dificuldade de todos nós para podermos bem compreender tudo isso pelos nossos apegos, pelas nossas ligações afetivas, que são justas, são nobres, né? E ninguém quer abandonar as coisas aqui para relegar ao desleixo, por exemplo, né? Então, a preocupação ela é justa, válida, mas ela só não pode ser muito distorcida para não gerar o desequilíbrio, né? É essa o objetivo, entendendo que se Deus é justo, o que nos acontecer, mesmo que aconteça no nosso olhar uma injustiça, ao nosso ver, as coisas vão se ajeitar, porque dentro de toda essa gama do universo, sempre vai ter uma esperança e uma coisa muito, muito que a gente
às vezes nem não sabe o que... Porque nós temos a responsabilidade pelos nossos atos. Agora, o desdobramento dele, nós não temos sequer ideia do que pode acontecer, né? Eu estava vendo esse fim de semana aqui, tem uma dica aí para vocês, o filme Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? E é um livro que ele não é psicografado, é um livro que ele escreveu encarnado, mas traz essa noção, né? A transformação de um ladrão e depois a mudança de vida dele e a perseverança disso e o desdobramento que isso dá, né? Até no fim, ele levando essa proposta, né? do inconsciente, dessa mudança íntima, e que depois de todos os percalços, né? O resultado final, né? Então, assim, o que ele era responsável? Ele é responsável pelo ato do momento, a escolha que ele fez do momento. E a consequência disso, o desdobramento, não está na mão nossa. Então, nós somos responsáveis, né? Como a Márcia falou, eu sou responsável para cuidar da minha filha, né? Ou, no caso dela, do Yuri, da melhor maneira, enquanto eu estiver a caminho. Aí depois, bom, depois eu não sei, né? Mas o que nos pertence? Nos pertence o agora. E agora eu fazer o que há de melhor. Essa é o objetivo, né? E que seja o melhor para mim e para todos, né? Então, é o bem, a caridade, ela está inserida nesses princípios, né? Então, o tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração, né? Não tem referência. Querer medir a eternidade que é uma coisa inconcebível. Filosoficamente falando, e lembrando que o Espiritismo é filosofia, não tem que se cogitar medir a eternidade, né? Vamos medir a eternidade. Quanto tempo vai durar a eternidade? Bom, é isso que Galileu está trazendo. Olha, vocês têm que mudar a referência, mudar o jeito de pensar, porque não tem que... eu vou pensar na eternidade e na sucessão de coisas a medir. Bom, eu vou pensar o tempo com as referências dos planetas em relação ao Sol, uma coisa girando em torno da outra. Bom, não tem isso aí, né? Para o espírito, isso não tem sentido nenhum, né? Então, não dá para medir nem o tempo na parte do espiritual e a concepção de infinito aqui também, né? De eternidade, também não é suscetível à medida. Do ponto de vista de duração, não tem duração, né? Para ela não há nem começo nem fim. É simples assim. Então, Deus é eterno. Então, Deus teve fim? Teve começo? Vai ter fim? Né? Tudo é presente. Nós tivemos início, não temos fins, né? Não teremos fins. Então, nós somos imortais, que o Lorival não está aqui hoje, né? Eterno é o que não tem nem começo nem fim. Então, não dá para medir essas coisas. Se séculos e séculos são menos que um segundo perante a eternidade, qual a duração da vida humana? O que significa isso, né? Perante a eternidade. Aí nós vamos querer medir, é um segundo, é um milésimo de minuto, é não sei o quê, entendeu? Não tem sentido. Ok? Alguma observação aí? O que vocês... Deu para entender aí o que é? Galileu está trazendo? Então, o que ele vai falar aqui agora? O outro item, né? O segundo, a matéria, né? A gente estava no primeiro, o espaço e o tempo, são 15. Né? Agora ele vai falar da matéria. À primeira vista, né? O item 3, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto, como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza apresenta, dioturnamente, aos nossos olhares, estariam dois que mostram uma identidade perfeita, ou apenas uma semelhança de composição. Quanta diferença, sob o ponto de vista da solidez, da compreensibilidade, do peso
e das propriedades múltiplas dos corpos entre os gases atmosféricos, e o vilão de ouro entre as moléculas aquosas da nuvem e do mineral, que forma a constituição óssea do globo. Quanta diversidade entre o tecido químico das diversas plantas que decoram o reino vegetal, que decoram, né, o reino vegetal, e os representantes, e dos representantes não menos numerosos da animalidade da Terra. Então, o que ele está fazendo uma alusão aqui, o Galileu, né? A sólido, líquido e gasoso, né? E ele continua: entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais distintas que pareçam ser, seja sobre o ponto de vista de suas constituições íntimas ou sobre o aspecto de sua interação recíproca, são apenas modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta, as variedades nas quais ela se transforma, sobre a direção das inúmeras forças que a governam. Então, o homem, com os instrumentos de observação, foi decodificando, né, e observando a composição da nossa matéria, e eles vão tirando aqui, né, por exemplo, o elemento da crosta terrestre, né, o que tem de oxigênio, silício, alumínio, hidrogênio, né, sódio, e a classificação periódica dos elementos. Então, constituintes do nosso sistema, do nosso planeta Terra, né, uma variação aqui desse fluido cósmico. E ele vai puxar aqui algumas coisas. A química, cujo processo foi muito rápido, após a minha época. Então, quem está falando aqui? Quem está falando é Galileu, que nasceu em 1564 e morreu em 1642. Então, ó, 1642 para Kardec, né, 1857, primeira versão do Livro dos Espíritos, dá 200 e pouquinho anos aqui, né? Então, Galileu aqui está dando olha, passou muito rápido e as coisas modificaram, né? Então, após a minha época, pois naquele tempo seus aspectos a relegavam ainda ao domínio secreto da magia. Porque percebam que com o advento do telescópio, invenção de Galileu, mas nós temos aqui também o advento do microscópio, né? Nós vamos estar falando aqui que você tem um aperfeiçoamento atribuído a Galileu, mas ele não foi ele que inventou. Eles estão ali, né? Então, e aí ele está dando uma comunicação 200 anos depois, né? Então ele fala assim, olha, o progresso foi muito rápido do que a gente tinha lá e o que vocês têm hoje aqui. Agora, imagina a gente agora 400 anos para frente, né? O quanto que isso mudou. O que reinava? O que era de domínio público, né? Ainda era os segredos da magia. Essa nova ciência, que nova ciência? A química, né? Que com justa razão pôde se considerar como filha dos séculos da observação. Então, a química só pôde ser destrinchada, desbravada pelos instrumentos de observação, né? Ela é filha do século da observação. E como baseada unicamente e com mais solidez que suas irmãs mais velhas sobre o método experimental. Então, esse método experimental, né, ele está falando sobre o quê? O que era ali na época? A alquimia, né? E a alquimia tinha os seus símbolos. Que símbolo? O símbolo da terra, da água, né, do ar e do fogo. Então, esses elementos da alquimia geravam outros símbolos, mas isso era do quê? Variáveis das observações dos sentidos. Fogo, terra, água, ar, que eram os 4 elementos, né? Então, a química aqui, através dos aparelhos de observação, ela dá um salto. E o Anthony van Leeuwenhoek, acho que é isso aqui, não sei falar direito, o que ele faz aqui? Ó? Em 1632,
a 1723, né? Galileu aqui está em 1642, né? 1600. O Galileu ele fez o telescópio, né? E aqui o Anthony, que foi comerciante holandês, descoberto das teorias vigentes, ele é um pouquinho, ele nasce um pouquinho antes da morte de Galileu, né? O Anton Van. Ele é considerado por o inventor do microscópio simples, né? Utilizando um microscópio feito por si, observou e descreveu bactérias, protozoários, células do sangue, fibras musculares e muitos outros organismos microscópicos, né? Então, esse aqui é o aparelhinho que ele inventou lá, né? E aí, o que acontece a partir disso? Relacionado entre os grandes invenções da medicina, o microscópio criado no início do século XVII, possibilitou o avanço do estudo da biologia e uma nova percepção da ciência médica. A invenção do microscópio, atribuída a Galileu, foi, na verdade, fruto do aperfeiçoamento realizado pelo naturalista holandês Antonie van Leeuwenhoek, que o utilizou na observação dos seres vivos. Dotados de apenas uma lente de vidro, o microscópio primitivo inventado pelo pesquisador permitiu um aumento de percepção visual de até 300 vezes e com razoável nitidez. E tudo aquilo que se encontrava invisível aos olhos tornou-se visível o suficiente para que fosse pesquisado. Esse primitivo microscópio foi construído em 1674 e com ele conseguiu-se observar a bactéria de 1 a 2 micra, né? Medida equivalente a 1 milésimo de milímetro, né? Uma micra é 1 milésimo de milímetro. Com esse simples instrumento, o naturalista estudou os glóbulos vermelhos do sangue, constatou a existência de espermatozoides e desenvolveu também o mundo do micro-organismo. Lembrando aqui que a medicina, até essa época, era a medicina dos humores, né? A bilis negra, a bilis amarela, que estava ligada aos males. O mal espiritual entrou no ser humano e aí deixou lá os humores, né? Você ficou impregnado daquilo. Então, qual que era a técnica medicina da época, dessa época aqui? Sangria, né? Sanguessuga, passar ácido para fazer bolha e expelir o mal. Então, assim, o tratamento era terrível, né? Porque você queria, com o tratamento, expulsar o mal interno, né? Os maus humores. Então, isso foi muito importante para mudar o rumo da medicina, né? E identificar essas bactérias, e aí por diante, né? Todo o processo de modificação em relação a isso. Então, a química continua, Galileu, digo eu, muito esclareceu quanto aos 4 elementos primitivos. Que 4 elementos primitivos? Né? A terra, a água, o ar e o fogo. Esses símbolos aqui eram os símbolos, né? Olha lá, o fogo, a água, o ar é esse aqui, né? Olha lá, o ar e a terra, né? Fogo, água, ar e terra. Então, esses símbolos eram os símbolos da alquimia. Então, a química, a partir de um instrumento, né? Porque o telescópio foi um instrumento que modificou 15 séculos, né? Como a gente viu lá nos antigos sistemas do mundo. E agora, no capítulo 6, uranografia, o microscópico, né? Ele vem revelar também o universo dos infinitesimais, né? do que é bem pequenininho, que a gente não enxerga com os olhos. Então, isso também modifica, porque esses elementos eram elementos primitivos, que eram elementos tidos como elementos únicos, inseparáveis, né? Então, olha, você
misturava isso e isso dava outra coisa na alquimia, mas não passava na cabeça que isso aqui era composição de um monte de outras moléculas, átomos e assim por diante, para compor isso. Então, por isso que ele fala aqui, olha, os 4 elementos, os elementos primitivos. Então, veio se descobrir que isso aqui não era elemento primitivo nenhum, né? E que os antigos estavam de acordo em reconhecer na natureza. Ela mostrou que os elementos terrestres é a combinação de substâncias diversas e não elementos primitivos. Isso muda tudo, né? E além de substâncias variáveis, variáveis ao infinito. E que o ar e a água são igualmente decomponíveis. E que são produto de um certo número de equivalentes de gás. Que o fogo, longe de ser o elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal, né? Ao qual está submetida e de uma combustão perceptível latente, né? Kardec vai fazer uma nota aqui, acho que na próxima. Em compensação, ela descobriu, a química, né, um número considerável de princípios até então desconhecidos, que lhes pareceram formar, mediante determinadas combinações, a diversas substâncias, os diversos corpos que ela tem estudado e que atuam simultaneamente segundo certas leis e em certas proporções nos trabalhos efetuados no grande laboratório da natureza. Esses princípios, ela os denominou corpos simples, indicando que os considera primitivo e indecomponíveis, e que nenhuma operação até hoje soube reduzi-las à parte mais simples que eles próprios. Na ciência da época aqui de Kardec, ainda perdurava os átomos, as moléculas, como bolinhas duras, né? E ali indivisíveis, né? Então, a coisa só vai avançar como nós conhecemos hoje, com o aprimoramento de mais elementos de observação, mais instrumentos que ajudem, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, que a composição, por exemplo, do ser humano, 64% é água, 5% minerais, 15% de proteína e 15% de gordura. Então, se a gente for decompor a gente aqui, né, eu vou ter aqui o que tem de hidrogênio, oxigênio, carbono, azoto, cálcio, fósforo, cloro, enxofre, sódio, potássio e magnésio. Nada mais. E 1% que a ciência desconhece, né, dessa composição. O resto são minerais. Puro e simples, né? Então, isso vai fazendo com que a gente vá destruindo a matéria, né? Olha, tanta importância, né, que nós estamos dando a isso. E o Kardec, para a gente ver a última aqui, né, a nota que ele faz, os principais corpos simples são, entre os corpos não metálicos, oxigênio, hidrogênio, azoto, cloro, carbono, fósforo, enxofre e iodo. Entre os corpos metálicos, né, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênio, o sólido, o potássio, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, isso aqui é uma nota de Kardec. Então, os metais também são constituídos por um grande número de átomos iguais, né? Sendo cada átomo fica circundando por 8 ou 12 outros átomos do mesmo elemento metálico, tendo atrações iguais em todas as direções, o que proporciona uma estrutura cristalina, né? Então, aqui nós vamos pegar aqui, ó, o tipo de elementos aqui de metais. Ok? Vamos parar por aqui? Tudo certo? É meio complicadinho, mas